A busca por uma vida que vale a pena, e a sabedoria perene do estoicismo, a indagação sobre o tipo de vida que verdadeiramente vale a pena ser vivida, ecoa através da história da humanidade. Contudo, a perspectiva predominante na sociedade contemporânea frequentemente reduz a existência a uma sequência linear de conquistas predefinidas, a busca incessante por educação, emprego, casamento, prole, finalmente, uma aposentadoria que, para muitos, representa apenas um breve epílogo da vida. Essa visão, que supervaloriza a produtividade e o acúmulo, muitas vezes obscurece a questão mais profunda sobre o real significado da jornada humana. Para desvendar essa questão perene, faz-se necessário uma viagem no tempo, precisamente 2300 anos atrás, até a vibrante cidade de Atenas, na Grécia Antiga. No coração pulsante da vida ateniense, a Ágora se destacava como um espaço público essencial, fervilhando com a interação de comerciantes, a apresentação de espetáculos e a efervescência de debates apaixonados sobre política, a natureza da existência e os fundamentos da filosofia. Embora as ruínas físicas da Ágora possam ter se deteriorado com o tempo, o legado intelectual daquele período perdura, moldando o pensamento ocidental até os dias atuais. Em um recanto específico da Ágora, conhecido como Soa Poikile, ou o Pórtico Pintado, um pensador chamado Zenão de Cítio começou a articular ideias que culminariam no desenvolvimento de uma das mais influentes escolas filosóficas da história, o estoicismo. O próprio termo estoicismo deriva da palavra soa, uma referência direta ao local onde Zenão compartilhava seus ensinamentos. A biografia de Zenão oferece uma janela fascinante para a gênese de sua filosofia. Conta-se que ele era um comerciante próspero até que uma violenta tempestade no mar Mediterrâneo o despojou de todos os seus bens materiais, poupando apenas sua vida. Diante de uma adversidade que poderia ter levado muitos ao desespero, Zenão encontrou refúgio na racionalidade. Ele buscou compreender como reagir de maneira eficaz à imprevisibilidade inerente à existência. Foi nesse crisol de perda e reflexão que o estoicismo começou a tomar forma, emergindo como uma filosofia prática que enfatiza o uso da razão como ferramenta primordial para navegar pelas complexidades emocionais da vida, evitar os vícios que aprisionam e cultivar as virtudes que elevam o espírito humano. Um dos pilares centrais do estoicismo é o conceito de apatia. Longe da interpretação comum de apatia como indiferença ou falta de emoção, no contexto estoico, ela se refere a um estado de ausência de paixões perturbadoras, aquelas emoções intensas e descontroladas que toldam a razão e conduzem a ações impulsivas e sofrimento desnecessário. Alcançar essa tranquilidade interior requer um exercício constante de autoconsciência e a capacidade de identificar e separar aquilo que reside sob nosso controle daquilo que inevitavelmente escapa à nossa influência. A arquitetura intelectual do estoicismo repousa sobre 3 pilares fundamentais, e a ética, a lógica e a física. É crucial entender que esses termos, na Grécia Antiga, possuíam nuances distintas de seus significados modernos. Embora a ética estoica, com seu foco na conduta e na virtude, seja frequentemente a faceta mais atraente para o público contemporâneo, ela está intrinsecamente ligada à compreensão estoica da lógica como ferramenta para o raciocínio correto e da física como a visão de mundo que fundamenta seus princípios éticos. Os estoicos concebiam o universo como uma ordem cósmica perfeitamente estruturada e governada por leis naturais imutáveis. Acreditavam em um cosmos harmonioso onde cada evento possui uma razão de ser e está, em última instância, predeterminado. As leis que regem esse universo seriam consistentes e eternas, permeando toda a existência, incluindo a natureza humana. Essa perspectiva determinística do mundo, embora à primeira vista possa parecer limitadora da liberdade individual, era paradoxalmente vista pelos estoicos como uma fonte de alívio.
Ao reconhecer a vasta teia de causa e efeito que molda os acontecimentos, o indivíduo poderia diminuir a ansiedade e a preocupação com aquilo que está além de sua capacidade de alterar. A famosa máxima atribuída a Sêneca, sofremos mais na imaginação do que na realidade, encapsula essa ideia central, e grande parte do nosso sofrimento deriva não dos eventos em si, mas da nossa interpretação e das emoções que projetamos sobre eles. Se os acontecimentos do universo não nos pertencem e não estão sob nosso controle direto, então a sabedoria reside em direcionar nossa energia para aquilo que podemos influenciar e nossas próprias reações e emoções diante da tapeçaria da vida. Essa reflexão nos conduz inevitavelmente à questão da felicidade. Na ética estoica, a eudaimonia, frequentemente traduzida como felicidade ou florescimento humano, é considerado o bem supremo, o objetivo final da realização humana. Para alcançar esse estado de bem-estar duradouro, os estoicos desenvolveram uma ética centrada no cultivo da virtude. Essa ética se apoia em 4 virtudes cardinais: sabedoria, a capacidade de discernir o bem do mal e agir com prudência; justiça, a disposição para agir com equidade e respeito pelos outros; coragem, a força interior para enfrentar desafios e adversidades; e moderação, o autodomínio e o equilíbrio nos desejos e prazeres. Essas virtudes não são entidades isoladas, mas sim qualidades interconectadas que se reforçam mutuamente, constituindo o que os estoicos chamavam de virtuosidade. Agir virtuosamente, para os estoicos, só é plenamente possível através de uma compreensão racional da natureza do cosmos e do nosso lugar dentro dele. Em particular, eles enfatizavam que a natureza humana se distingue fundamentalmente da natureza de outros seres pela nossa capacidade de raciocínio. Portanto, viver em conformidade com as leis da natureza, para um ser humano, significa agir de maneira racional. O contrário seria desrespeitar a ordem inerente do universo e lutar contra o fluxo inevitável dos acontecimentos, o que os estoicos consideravam uma violação das leis físicas e lógicas que governam a realidade. Dentro dessa estrutura filosófica, conceitos como vida, beleza, força, reputação e riqueza, assim como seus opostos, feiura, fraqueza, pobreza, são considerados indiferentes. Isso não significa que sejam irrelevantes, mas sim que não possuem em si mesmos nenhum valor intrinsecamente bom ou mau. É a maneira como os utilizamos e a nossa atitude em relação a eles que lhes conferem um significado positivo ou negativo. Por essa razão, os estoicos preconizavam uma postura de apatia em relação aos eventos externos que nos são impostos. Novamente, é crucial reiterar que essa apatia não implica uma rejeição das emoções, mas sim a capacidade de compreendê-las, controlá-las e evitar que nos dominem. Não se trata de passividade diante do mundo, mas sim de um discernimento claro sobre o limite de nossa agência e a aceitação daquilo que está além do nosso alcance. O mundo é opaco em muitos aspectos, e as leis da natureza são invencíveis. No entanto, essa aceitação do destino não exime os indivíduos da responsabilidade por suas próprias ações. Embora não possamos controlar a ocorrência de doenças, por exemplo, podemos fazer escolhas de estilo de vida saudáveis para mitigar os riscos. E mesmo diante da doença, resta-nos a capacidade de enfrentá-la com coragem e sabedoria. Da mesma forma, não temos controle sobre as ações e opiniões dos outros, mas podemos cultivar a virtude da justiça e da moderação em nossas próprias interações, evitando a raiva e o ressentimento. Para os estoicos, tudo o que nos acontece, incluindo a própria vida, é um tipo de empréstimo do universo. Ser sábio é reconhecer essa transitoriedade, ter coragem é saber que podemos experimentar tanto a glória quanto a perda sem nos definirmos por esses resultados efêmeros. Com o passar dos anos, o estoicismo transcendeu as fronteiras da Grécia Antiga, encontrando um terreno fértil em Roma,
onde floresceu com figuras proeminentes como Sêneca, Epicteto e o imperador Marco Aurélio. Curiosamente, nosso conhecimento sobre os ensinamentos de Epicteto, um escravo, deriva principalmente dos relatos de seus discípulos, já que ele próprio não deixou obras escritas. Sêneca e Marco Aurélio, por outro lado, legaram obras autorais significativas. No caso de Marco Aurélio, seu livro A Meditações parece ter sido concebido como um diário pessoal, uma série de reflexões sobre como lidar com os desafios e aprimorar suas atitudes no exercício de seu poder como imperador romano. Cada um desses expoentes do estoicismo enfrentou provações únicas. Sêneca foi forçado a tirar a própria vida por ordem de Nero, Epicteto vivenciou a brutalidade da escravidão por muitos anos, e Marco Aurélio governou um vasto império durante um período de guerras e pestes. É natural, portanto, que suas reflexões sobre a morte e a vida, a liberdade e a escravidão, o controle e o excesso possuam uma profundidade e uma autenticidade palpáveis. Sêneca, em particular, escreveu inúmeras cartas, muitas delas destinadas a consolar amigos em momentos de sofrimento. No entanto, sua abordagem era tipicamente estoica, que em vez de oferecer falsas esperanças de um futuro melhor, ele os exortava a esperar o pior, a se prepararem mentalmente para a adversidade e a encontrar força na razão e na aceitação da inevitabilidade. Imagine pedir ajuda a alguém e receber como resposta a exortação a não lamentar o incontrolável, mas sim a se preparar para a desgraça e a encontrar contentamento na escassez, em vez de se deixar escravizar por ambições e prazeres efêmeros. Em essência, a mensagem do estoicismo é um chamado à racionalidade, ao aprendizado das virtudes e à coragem e sabedoria para aceitar a natureza transitória e frequentemente imprevisível da vida com a maior apatia possível. Embora essa perspectiva possa soar austera e talvez pouco motivacional para alguns, para os estoicos, quanto mais cedo o indivíduo compreendesse a importância de agir em conformidade com a natureza, melhor estaria equipado para enfrentar os desafios da existência. Daí a ideia fundamental de que os maiores sofrimentos e perturbações não emanam dos fatos do mundo em si, mas sim dos julgamentos e das interpretações que fazemos deles. E qual a maior provação senão a morte? A morte ocupava um lugar central na filosofia estoica, sendo vista não como um fim temível, mas como a marca mais íntima da vida, a condição sempre presente que torna a existência frágil e, paradoxalmente, infinitamente preciosa. Sêneca chegou a afirmar que toda a vida é um aprendizado para morrer. A sabedoria, nesse contexto, residiria em reconhecer que a vida é um empréstimo que nos foi concedido e que devemos devolvê-lo sem tristeza quando for reclamado. Foi essa postura que Sêneca adotou ao receber sua sentença de morte. Ele criticava a incoerência daqueles que desejam ardentemente aproveitar a vida, mas adiam esse momento como se fossem imortais, percebendo sua fragilidade apenas quando confrontados com a perda. A vida, argumentava ele, não é breve em si mesma, mas nós a tornamos breve ao nos dedicarmos incessantemente a coisas que estão fora do nosso controle. O estoicismo surgiu há mais de 2000 anos em um contexto social, econômico, político, tecnológico e cultural radicalmente diferente do nosso. Estamos separados por vastos abismos de tempo, espaço e história. E, no entanto, somos unidos pelas mesmas questões existenciais fundamentais que motivaram os pensadores da Grécia Antiga. Para cada indivíduo, a pergunta persiste: o que é verdadeiramente uma vida que vale a pena ser vivida? E como devemos navegar pelas complexidades da existência para encontrar significado e contentamento?